um deles multiplicação. Pedro teve participação em muitos dos milagres. Um dos maiores milagres foi quando Jesus andou por sobre as águas. E eles, os discípulos, se assustaram e falou: aleluia, é um fantasma. Jesus falou assim: não temas, aleluia, não te espantes, sou eu. Glória a Deus. E Pedro tomou a palavra e falou assim: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus falou assim: venha. Glória a Deus. O mesmo Pedro respondeu a Jesus com toda a certeza e convicção. Aleluia, uma revelação do céu. Louvado e agradecido seja o nosso Deus. Quando Jesus perguntou: quem dizes que eu sou? Um dos discípulos falou assim: dizem que tu és João Batista que ressuscitou dos mortos. Outros dizem que tu é Elias. Outros dizem que tu é um dos profetas. E Jesus perguntou: que dizes tu o que sou? Pedro tomou a palavra e falou: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro se destacava na unção. Pedro se destacava na aprendizagem com Jesus. Pedro, cheio da graça de Deus, ainda não tinha a consumação da plenitude do Espírito Santo, mas a graça que estava em Jesus o preenchia. A glória de Deus que estava em Jesus preenchia a Pedro e os demais discípulos. Porém, Pedro é o que mais se destacava, e ele estava tão convicto que ele tomava sempre a diretriz da situação e respondia com ousadia, e muitas das vezes era o céu que respondia a Pedro. Pedro também, ele se destacou quando os 70 discípulos, após Jesus ter levantado os 12, observe que aqueles discípulos já não andavam mais com Jesus, e Jesus chama os 12 em particular, falou assim: quereis tu deixar também? Vós que tem testemunhado a glória de Deus, visto que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, quer vós também me deixar também? Pedro, mais uma vez com autoridade, falou assim: para onde iremos nós, Senhor? Tu tens a palavra de salvação, tu tens a palavra de vida eterna. Tal convicção era firmada, aleluia, na palavra de Jesus. A convicção que o apóstolo Pedro tinha, aleluia, na sua fé, além da palavra, era evidência que Deus era com ele. O mesmo Pedro viu Jesus, aleluia, se transfigurar no monte, a qual ele tomou a palavra e falou assim: é bom estarmos aqui, façamos, aleluia, uma cabana para ti, Senhor, uma para Moisés e outra para Elias, aleluia. E ele ouviu uma voz que desceu do céu e falou assim: olha, este é o meu filho em que eu me comprazo, a ele ouvi. Aleluia, glória a Deus. Observe que quando Jesus ele fala assim: Pedro, Satanás tem te observado, ele tem visto que você tem aprendido direitinho. Satanás se apresentou, aleluia, diante de Deus e pediu para te colocar à prova, para ver que tu blasfema. Mas eu roguei ao Pai, eu intercedi por você, para que não desfaleça na hora da aprovação. Não é diferente nos nossos dias. Nos momentos que nós mais destacamos na nossa caminhada, é o momento que mais o adversário das nossas almas procura investir, procura nos colocar à prova diante de Deus, para que a gente desfaleça nossas forças e saia do foco da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Nós sabemos que a vontade de Deus, aleluia, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade do Senhor é que andemos, aleluia, cada dia trilhando para o caminho da salvação, da vida eterna, onde Jesus é o caminho e não há outro caminho. Aleluia. Mas quando nós saímos do caminho que é Jesus,
necessidade nos torna vulnerável. Muitas das vezes, o dia a dia, os problemas, o adversário, ele se apresenta e fala assim: agora é a hora, porque ele não vai poder estar o dia todo na presença do Altíssimo. Agora é a hora de lançar os dardos. Aí a comitiva diabólica entra em ação, aleluia, lançando dardos, problemas, pessoas, aleluia, para nos colocar à prova, afrontar nossa fé no Deus vivo, falar mal do nosso Deus, falar mal de Jesus, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, para que a gente venha nos irritar, nos aborrecer e para, aleluia, partir para cima, aleluia, e não fazer o que agrada a Deus, para nos desvirtuar da fé. A nossa confiança, a dificuldade, o dia a dia, precisamos nos alimentar, precisamos pagar conta, precisamos resolver compromisso. É esse momento que Satanás ele busca nos peneirar, nos colocar à prova. Nós temos que estar, aleluia, atento, porque o diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando uma oportunidade para nos provar, para nos tragar. É nesse momento que o Espírito Santo, ele está intercedendo por mim. É nesse momento que o Espírito Santo, ele está, aleluia, nos alertando. É nesse momento que precisamos estar cingidos nosso lombo com toda a armadura de Deus. É, Pai, aleluia. Glória a Quanto Deus. mais de Deus nós tivermos, como Pedro se destacou, mas Pedro foi mais provado. É verdade. Essa palavra, para minha reflexão e para a reflexão da igreja, é que nós vamos cear essa noite para nos fortalecer do Senhor e na força do seu poder, nos encher da presença Glória de a Deus, aleluia. Porque o amanhã pertence a Deus e os dias são maus. O adversário está ao nosso derredor, buscando, aleluia, uma oportunidade para desfalecer a nossa fé. É verdade. Precisamos estar atentos. Os maiores momentos que seremos colocados, aleluia, à prova, aleluia, são os momentos que mais nós nos destacamos com Deus. É, Pedro, quando falou assim: olha, ainda que ser estéril para a prisão e morrer contigo, eu não vou me escandalizar, Senhor. Eu não vou me escandalizar. Eu confesso a vocês também que se eu tivesse no lugar de Pedro, aleluia, com a glória que eu estava presenciando, com a presença de Deus, com o Filho de Deus Altíssimo, eu falaria a mesma coisa. E os discípulos também falaram assim: Senhor, nós não nos escandalaremos não. Nós estaremos junto contigo, ainda que seja mistério. E não foi diferente. Pedro tentou, se esforçou, mas se cumpriu, aleluia, o que o Senhor falou. Ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás. Quando Jesus falou, porque Jesus, o Deus de ciência, ele sabia que iria acontecer. O que nós temos de fazer é entrar nas recâmaras secretas, buscar sempre direção de Deus. Senhor, me dá direção, confia nos meus passos, para que eu não venha me escandalizar de ti, para que eu não venha sair da tua presença, aleluia. Essa é a nossa dependência de Deus. Precisamos, aleluia, aprender de Jesus, que é manso, humilde, sempre em oração, em jejum, sempre em conexão com o Pai, porque o amanhã, aleluia, pertence a Ele, e Ele quer nos livrar de todos os males, aleluia, e desfazer as obras do diabo. E nessa peneira, aleluia, e nesse processo de provação, nós sermos aprovados por Deus, porque o Senhor está, aleluia, como advogado,
intercedendo por mim e por ti, para que não desfaleça a minha força, a nossa força, em nome do Senhor Jesus Cristo.